Matheus Teixeira, esse desenvolvimento do Código de Ética enfrenta alguns impasses significativos entre os magistrados. Essa questão dos familiares é um grande problema, porque os próprios em plenário, há um tempo atrás, já votaram para que não haja impedimento. Outra coisa, esses eventos com lobistas e advogados. Tem um ministro que promove esses eventos até em Lisboa, em Buenos Aires. De que maneira fica a transparência em relação a eles? Perfeito, Uribe. A gente vê que depois que tomam posse, tem diversos levantamentos que apontam isso. A maioria dos ministros, os familiares deles, tem uma explosão de casos no tribunal em que os próprios trabalham logo após a posse do parente como magistrado. E isso não se restringe ao Supremo, isso é muito comum no STJ, que é o segundo tribunal mais importante do país, e nos tribunais regionais, nos tribunais estaduais. Infelizmente, é uma prática. Claro que geralmente, quando vira juiz, vira ministro, é porque tem uma família do direito e, portanto, também o próprio presidente do Supremo, na tentativa de afastar esse temor dos colegas, falou: a gente não pode ter filhofobia. Claro que filhos trabalham e não tem totalmente a ver com a função do pai, mas esse cuidado não é tão observado atualmente. Claro que o filho pode ser advogado, mas atuar no próprio tribunal, ou às vezes defender uma empresa que o pai já julgou, enfim, tudo isso que suscita muita dúvida e veio para o centro da pauta depois da questão do Código de Ética pautada pelo presidente Edson Fachin, que nomeou Carmen Lúcia como relatora. No discurso da abertura do ano judiciário, ele falou sobre isso, escolheu Carmen Lúcia, mas o papel dela, essa função de tentar construir um consenso em relação a isso, não vai ser tão simples. Como você mesmo já disse, Uribe, ela procura ex-ministros, vai procurar os atuais integrantes do tribunal para tentar construir um texto de consenso, mas pontos chaves, como a divulgação de agenda dos ministros, não tem unanimidade. Portanto, imagina se a gente não consegue construir um consenso nem sobre a divulgação de agenda, uma transparência básica, justamente porque eles recebem eventualmente um advogado de um processo. É bom que a outra parte saiba que ele foi recebido e, portanto, também possa pedir eventualmente um encontro com o ministro para despachar, para explicar os seus motivos. Isso é muito normal, o relator do processo receber as duas partes, ali mesmo sob reserva, para eles eventualmente apresentarem com um pouco mais de calma os seus argumentos. Portanto, não vai ser tão fácil o trabalho de Carmen Lúcia, porque coisas básicas como a divulgação de agenda não acontece atualmente. Eu até fiz um levantamento rápido aqui. Por exemplo, entre novembro e dezembro do ano passado, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin todos os dias divulgavam a agenda. Vou receber uma governadora para tratar de uma ação constitucional que pode ter impacto fiscal no estado dela. Vou receber um advogado que é parte de um dos processos que eu relato, e isso está ali publicizado para toda a sociedade poder saber com quem os ministros estão se relacionando. Mas eu falei de 2 ministros, tem outros 8 que não divulgam a agenda. Luiz Fux divulga às vezes, Fachin divulga também, mas não é uma unanimidade. Muitos ministros sequer divulgam a agenda, quanto menos algum converscote um pouco mais íntimo numa casa de um empresário, coisas que a gente sabe que acontecem em Brasília. Então eu trouxe esse exemplo aqui, Uribe, para ilustrar a dificuldade que Carmen Lúcia terá para construir um consenso, inclusive em coisas muito básicas. Não estamos nem falando de evento, de relações privadas, mas apenas a divulgação diária de agenda, uma transparência básica que hoje o Supremo não cumpre e que a Carmen Lúcia, agora ministra, terá o desafio de convencer os colegas a incluir isso no Código de Conduta e, portanto, exigir que todos os ministros passem a fazer isso daqui para frente. Vamos ver se ela vai conseguir quebrar essa resistência. Imagino que coisas básicas serão mais fáceis, mas nem isso atualmente é feito, Uribe. E Tainá, desculpa.